tema da mensagem de hoje é cansado demais para continuar. E eu não sei o jeito que você entrou aqui, mas eu já poderia sair daqui hoje renovado com tudo que já aconteceu neste lugar. Posso ouvir um amém? Tem sido assim com você? Gostaria de ler com você Isaías capítulo 40, versículo 29. Vamos dar aquela cutucadinha nos irmãos? Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia, faz assim, ó, minha Bíblia aqui. Tem gente levantando o smartphone, tem povo esperto, né? Faça o seu bloco de notas, adquira a sua Bíblia, risque, escreva. Se você gosta de anotar aí no seu bloco de notas, anota aí Isaías capítulo 40, versículo 29. Eu já cheguei aqui fazendo um estrago, derrubei a água, caiu um bicho aqui, ó, na minha água. Eu acho que vai precisar trocar. Vamos ao texto, logo depois de Isaías 40, versículo 29. Você abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Vamos a 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para que dissesse-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus
profetas a espada. Sou o único que sobrou e agora também procuram matar-me. O Senhor lhe disse: sai, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, e Elias responde novamente: o que você está fazendo aqui? E a resposta de Elias é a mesma. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas mataram ou quebraram a tua aliança, mataram os teus profetas à espada, só eu que sobrei, estão tentando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como o rei da Síria. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Eu quero conversar com você, e talvez você possa olhar para essa história de Elias e dizer: olha, eu estou como Elias. E o que nós vemos nessa história de Elias é um cara que há pouco tempo fez um grande desafio. Olhou para o rei e disse assim: ô rei, essa nação tem andado por 2 caminhos e isso não é certo. Nós temos uma aliança com o Senhor. E ele faz um desafio aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Azerá. E ele diz assim: vamos para o monte lá, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E você deve conhecer essa história. E os profetas vão para lá. O rei convoca todo Israel para assistir aquilo que iria acontecer. E Deus responde às orações de Elias e responde com fogo. E a história conta que não para por aí. Os profetas de Baal que sobreviveram, né? E os 400 profetas de Azerá, Elias pega a espada e diz assim: eu vou resolver o problema dessa nação. E a história conta que Elias matam todos. Gente, nós estamos falando de 850 pessoas. E a história conta que quando Jezabel recebe a informação, ela diz assim: vai lá, mensageiro, fala para Elias que amanhã, nesse mesmo horário, acontecerá com ele o que ele fez com esses profetas, com os meus profetas. A história conta que Elias foge, tem medo. E eu fico parando para pensar: cadê Elias, o cara que tinha orado há pouco tempo para descer fogo do céu, o cara que pega a espada e mata pelo menos ali 850 pessoas, aqueles que já estavam meio mortos? Acho que ele termina de matar. E cadê Elias? Cadê essa força? Cadê a fortaleza que ele demonstrava? Cadê a segurança no Senhor, a qual ele deixava explícita através da sua vida, através daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava vivendo? Está lá Elias fugindo.
Se formos parar para estudar para onde Elias fugiu, o anjo olha e diz para ele assim: Elias, corra, é 40 dias de viagem. Ele chega debaixo desse pé de giesta e faz uma oração, e ele fala: oh Deus, eu não sou melhor do que as pessoas, do que os meus antepassados, então assim, ó, pode fazer o serviço, tira a minha vida. E eu fico pensando, era só ter ficado lá. Isabel falou que ia fazer o serviço. Para que você foge? Tem esse trabalhão todo para chegar debaixo de um pé de árvore, no meio do deserto, e pedir para que o Senhor tire a sua vida. Ela faria já. Não pode mentir, você está dentro da igreja. Quem olhou para aquilo que estava vivendo e disse assim: Senhor, chega, pode me levar. Levanta a mão. Nós não somos diferentes de Elias. Acontece que nós vemos Elias viver o ápice em um momento e estar em um literalmente abismo emocional, a ponto de não ter controle nem das suas orações, a ponto de não ter controle daquilo que fala. E quantas vezes você nesse mesmo abismo pronunciou na sua casa, para a sua família, aquilo que você não deveria ter pronunciado, abrindo portas espirituais, janelas que são difíceis de fechar. E não termina por aí. O anjo prepara. Você imagina, quem é que gosta de ser servido? Quando você chega em casa assim, cansado do trabalho, a sua mulher vai lá, um bolinho de cenoura, com aquele chocolatinho em cima, um suquinho de limão assim. Quem é que gosta de ser servido? Só eu. Daí a sua mulher traz assim, fala: come, meu amor. Daí você fala: uau, hoje vai ter festa. Elias é servido por um anjo. O anjo cutuca ele assim, ó. E a história conta que ele vira a cabeça assim, ó. Havia um amontoado de brasas ainda quente, com o pãozinho em cima, em um jarro de água, dizendo: Elias, come. Levante-se e come. E Elias levanta, come um pouco do pão, bebe um pouco da água. Eu ia falar como um bom homem, volta a dormir. Volta a dormir. Dá aquela cochiladinha, estômago forrado, saciou a sede em meio ao deserto. Vamos dormir mais um pouquinho, né? Ele volta a dormir e o anjo cutuca ele novamente: Elias, levanta, come e bebe, porque a sua jornada é longa. Se você for estudar esse pedaço do deserto a qual Elias atravessa, esse pedaço do deserto era extremamente perigoso. A Bíblia fala que esse pedaço do deserto havia muitas serpentes e escorpiões venenosos. Mas se não me falha a memória, esse trajeto de onde ele estava até o monte davam 320 quilômetros. Para uma pessoa que andava de forma mediana naquela época, ele percorreria esse percurso em 12 dias. E ele demora 40 dias. E a história conta que ele chega no monte do Senhor. E a primeira coisa que ele faz ao chegar no monte do Senhor é se esconder. Ele entra numa caverna, passa a noite. E eu acredito que, acompanhando o texto, ele diz assim: ele passa a noite na caverna. Eu acredito que ao amanhecer o Senhor já começa a falar com ele. E a primeira coisa que o Senhor pergunta é:
Elias, o que você está fazendo aqui? O que eu quero dizer para você é que quando nós estamos em desequilíbrio, seja lá físico, ou emocional, ou espiritual, nós comprometemos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O que eu quero que você entenda é que a sua física vai afetar a sua vida espiritual e vai afetar a sua vida emocional. A sua vida emocional vai afetar a sua vida física e a sua vida espiritual. E a sua vida espiritual vai afetar a sua vida emocional e física. As coisas estão ligadas, nós somos 3 em 1. E as coisas estão conectadas. Quando uma vai mal, deixa eu te falar uma coisa, é uma questão de tempo para as outras irem mal. Por isso eu costumo dizer que nós precisamos buscar o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Porque quando nós vivemos de forma desequilibrada, nós vivemos em estresse. Nós temos que nos esforçar em algumas áreas, e tem gente que esqueceu a vida espiritual, a vida emocional, para viver uma realização de um sonho físico, e deixou família para trás, deixou filhos para trás, deixou a vida emocional de lado, deixou a vida espiritual de lado, e chegou lá e não sabe o que fazer, porque o bem mais precioso que ele podia ter ficou para trás. E tem gente que olha e diz assim, e antes, vai revelar a minha idade, é claro, mas os penujos brancos aqui já revela. Antes de chegar o ano 2000, nós ouvíamos falar que 2000 chegará e não passará. Pensa nos crentes relaxados. Quem se lembra disso? Eu tinha um moleque que não queria nem mais ir para a escola. Para que estudar, pai? 2000 chegará e não passará, nem para a escola queria ir, fazer faculdade. O que? Essa galera se enfiou na igreja, buscando a presença de Deus, e o desequilíbrio apareceu. Porque abandonamos os montes. E onde era para nós estarmos como cristãos, esses lugares nós deixamos de ocupar. É necessário equalizar, é necessário equilibrar a vida física, emocional e espiritual. E eu não sei o que você tem deixado para trás. Eu não sei o que você tem vivido, se você está em meio ao deserto, se você está no abismo profundo emocional, mas se você está em um abismo profundo emocional, a informação que eu tenho para te dar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que o meu Deus é aquele que desce nos lugares mais profundos e Ele pode te tirar de lá. Cristo morreu para que nós fôssemos resgatados, reconectados ao Pai. Quando nós estamos esgotados, a paciência vai embora, o ânimo acaba, o prazer se extingue, a alegria se vai. E talvez você possa estar olhando e dizendo: ei, pastor, eu tenho vivido esse esgotamento. E não diferente dos grandes homens da Bíblia, o que nós precisamos aprender é que precisamos equilibrar as nossas vidas, olharmos onde estamos nos perdendo,
se estamos deixando alguma área das nossas vidas para trás. Existem alianças que nós fizemos com o Senhor que estão sendo quebradas, e você precisa identificar a aliança que você quebrou, para que você possa corrigir essa aliança. Quando Elias confrontado, e o Senhor pergunta a ele: Elias, o que você está fazendo aqui? A primeira coisa que ele responde é: o teu povo esqueceu da aliança que você fez com eles. E talvez você possa estar se esquecendo, e eu estou aqui para te lembrar das alianças que um dia você fez com o Senhor, e das alianças que o Senhor fez com você. Engraçado que nós vemos quando Elias procura Acabe para fazer o desafio. Elias pergunta a Acabe, e não só a Acabe, mas a nação de Israel: até quando vocês vão oscilar entre dois caminhos? Até quando vocês vão passar o domingo aqui das 19 às 21 na minha presença, e na segunda-feira não vão se lembrar de mim? Até quando você vai brincar de ser crente? Até quando você vai brincar de no domingo ter uma aliança comigo, e na segunda-feira nem lembrar que eu existo, nem lembrar que eu sou Deus? Até quando vocês vão andar por dois caminhos? O povo a qual eu comprei, a qual eu escolhi. Talvez você está aqui pensando: mas pastor, hoje é dia de estarmos em comunhão. Não existe comunhão sem fidelidade. E talvez você veio e disse assim: ó, eu quero comer o pão, eu quero beber o cálice, eu quero estar em comunhão com a igreja. Não existe comunhão sem a verdade. Quando nós olhamos para o texto que lemos de 1 Coríntios capítulo 13, o texto da ceia, primeiro é 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13. O que nós vemos, a observação, Paulo fazer, ele diz assim: ó, existe entre vocês pessoas doentes, que dormem e cansados. E ele não estava falando de quem não tomava ceia. Ele estava falando de quem tomava ceia e achava que esse momento é o que traria comunhão para a vida deles. Por isso há entre vocês cansados, doentes e muitos que dormem. Está conseguindo entender? Até quando vocês vão andar por dois caminhos? O Senhor está perguntando para você, homem: até quando a sua casa vai sentir falta da minha presença? O Senhor está perguntando para você, mulher: até quando a sua casa, o seu ambiente de trabalho vai sentir falta da minha presença? E eu quero conversar com você sobre alguns sinais do esgotamento. Você começa a abrir mão dos seus sonhos. E foi exatamente isso que Elias fez quando chega debaixo desse pé de árvore e diz: eu já tive o bastante. Quantas vezes nós não oramos assim: já tive o bastante. Nós passamos por coisas hoje, né, e contamos a nossa história recentemente de coisas escabrosas que aconteceram lá atrás, desafios enormes que nós passamos sorrindo, não é assim?
Quando você se reúne com os seus amigos, o seu amigo vai lá, conta algo que aconteceu com ele, você, rapaz, em 1997 lá, aconteceu algo pior comigo ainda, pior do que isso. E hoje você ri, sorri do desafio a qual você passou. O Senhor está olhando para você nessa noite dizendo, não pare de sonhar. Quais são os sonhos que o Senhor te deu? Qual o sonho que o Senhor colocou no teu coração? O que Ele quer que você faça? Talvez você possa ter vindo a esse lugar porque você se encontra debaixo de uma árvore sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer com o seu casamento. Porque você está olhando e dizendo, eu já não tenho mais sonhos para o meu casamento, eu já não tenho mais sonho para os meus relacionamentos. O Senhor está olhando para você nessa noite dizendo, levante-se. Você começa a pensar bobagem, o segundo sintoma. Tira a minha vida. Você começa a se sentir o cocô do cavalo do bandido. Ai, eu nem merecia, coitado de mim. Eu nem queria isso tudo e o Senhor me deu. Você está vivo, desfrute daquilo que o Senhor te deu. Agradeça por cada um dos desafios que o Senhor tem colocado na sua frente. Agradeça por cada um dos sonhos. Agradeça porque o Senhor tem derramado, tem te dado o privilégio do dom da vida. Para de falar coisas que não deve. Para de dar ferramenta para o capeta. O outro sintoma é você começa a ter baixa autoestima. Elias ora dizendo, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Tudo bem, mas você também não é pior. E talvez você possa estar olhando para a genealogia da sua vida. A pergunta que eu quero fazer a você, os seus antepassados, eles conheceram a Cristo, eles tinham a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que resgata, sara, limpa, liberta, coloca você nos trilhos novamente. A Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, é quem nos traz o gás para enfrentarmos a segunda-feira, é aquele que mediante aos desafios nos dá discernimento para discernirmos e tomarmos a melhor decisão em meio ao desafio proposto. Sabe o que nós fazemos? Por vezes nos tornamos críticos. Falamos demais, fazemos comparações e começamos a nos comparar uns com os outros. Um sentimento de inferioridade toma conta dos nossos corações. Um sentimento de inferioridade começa a reger as nossas emoções. Nós estamos falando de um cara que proporcionou biblicamente um dos maiores desafios, e é exatamente assim que ele estava se sentindo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. A pergunta que eu quero fazer a você, do que você tem fugido? O que tem gerado medo em você? Talvez você possa estar com medo do confronto.
Talvez você possa estar com medo do seu cônjuge, você possa estar com medo da sua esposa. Talvez você não consegue olhar para Mateus 18 e ter uma conversa sincera, nem com o seu cônjuge, nem olhar nos olhos dele e dizer: ei, você está fazendo errado. Aquilo que você está fazendo é pecado. Vem cá, vamos conversar sobre Mateus 18. Aquilo que você está fazendo, você não deveria fazer desse jeito. E o que eu quero que você entenda, e a proposta de Mateus 18 é ganharmos o coração de quem nós fazemos a correção, é olharmos para ele e dizer assim: ó, a aliança que você está quebrando não é comigo, é com o próprio Deus. Mas ao quebrar a aliança com Deus, você corre o risco de já quebrar a aliança comigo, porque se você está quebrando a aliança com o próprio Deus, o que você acha que vai acontecer conosco? E Mateus 18 fala para mim e para você olharmos uns nos olhos dos outros e dizer: ei, eu não estou aqui falando sobre aquilo que eu não gosto que você faz. Eu quero conversar com você sobre a aliança que você quebrou. Eu quero conversar com você sobre o pecado que você cometeu, e talvez essa seja a maior fuga entre os casais, conversar sobre as suas quebras de aliança. Talvez você possa estar fugindo de um chamado que o Senhor fez para você. Talvez você possa estar em fuga e por não querer viver a verdade, não consegue estar em relacionamentos, não consegue se relacionar. Porque você olha e diz: a pessoa vão conhecer os meus defeitos e eu vou ter que conviver com os defeitos do outro. Eu gostaria que você respondesse a si mesmo do que você está fugindo. Você começa a pensar que não vale a pena. Você, mesmo no monte, que significa a presença do Senhor, você entra na caverna. É como se você dissesse: não vale a pena. Imagina Elias olhando para trás dizendo: 850 profetas, não valeu a pena. Imagina Elias pensando: eu sou a última bolachinha do pacote, só eu sobrevivi. E o próprio Deus chega para ele e fala assim: ei Elias, tem 7.000 lá, que não dobraram os seus joelhos e não beijaram Baal. E por mais que você possa estar em um momento de oscilação, a mensagem dessa noite é que você possa equalizar isso, porque o Senhor tem planos a seu respeito. Mas é preciso que estejamos no lugar certo, para que aquele movimento que o Senhor começou a gerar nas nossas vidas não pare, não cesse, para que nós não tenhamos medo. Você pode até dizer: eu, assim como Elias, sou zeloso, cuido das coisas do Senhor. Você começa a superdimensionar os seus problemas. Esses dias eu fui para a casa de um amigo. Eu viajei, falei: Adriana, vamos viajar que eu não aguento mais, estou cansado. A gente está cansado de crente, viaja para casa de crente. Não é assim? É desse jeito. Cheguei na casa de um amigo, falei: estou cansado, cara. Ele falou: do que você está cansado? Conta para mim. Você tem amigo irônico?
Quem tem amigo irônico aqui, levanta a mão. Quem tem amigo irônico, levanta a mão. Eu cheguei, eu contei para ele. E ele começou a dar risada na minha cara. Eu falei, você não está fazendo isso comigo, cara. Ele falou, estou, porque eu já assisti você passar por coisas muito piores do que essa. Você está superdimensionando aquilo que você está passando. E quantas vezes nós não fazemos isso? Eu vou morrer. Acabou para mim. Parece adolescente quando perde o namorado, não é? Acabou a vida, ó céus, eu quero a morte, acabou tudo, não existe. Ei, sai fora. Nos comportamos como adolescentes espirituais. O Senhor está olhando e falando, ei, você está bobo? Nunca coloquei na sua frente provação que você não pudesse suportar. Você entendeu o que eu falei ou não? E por que nós superdimensionamos aquilo que nós estamos passando? Eu lembro que nós perdemos uma amiga muito querida. Ela estava em fase terminal de câncer. E nós íamos visitá-la, ela pegava nas nossas mãos e falava assim, vai ficar tudo bem. Ela, opa, daí a gente não tinha como controlar. Era uma pessoa do nosso convívio, nós comíamos juntos. Ela pegava na nossa mão e falava, ei, presta atenção. A hora que eu fechar os meus olhos aqui, eu estarei com o Senhor. Não superdimensione aquilo que está acontecendo comigo. Eu não sei o que você tem superdimensionado. Eu não sei qual que é o problema intransponível que você tem apresentado para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada impossível para Ele. Então vamos parar com esse negócio de não tem mais jeito. Tem crente que vem na igreja ele falando assim, hoje é meu último culto. Ué, é seu último culto, por que você veio para a igreja? Para ouvir essas coisas, né? Só pode. Não importa onde você está. Não importa o deserto que você tenha que atravessar. O que importa é que Ele se importa comigo e com você. Nunca dê um fato ou situação mais atenção do que realmente ela merece. E eu quero deixar algumas dicas do que de fato pode curar o seu esgotamento. Esteja sensível ao toque de Deus. Quantos toques de Deus você já recebeu e voltou a dormir? Quantas vezes Ele falou com você daquilo que você precisava fazer? Você até começou a fazer como Elias. Você falou, não, peraí, vamos parar. Eu posso voltar a dormir. O Senhor está falando, não. Come e anda. Qual é a área da sua vida
que você se encontra em exaustão, você já conseguiu identificar? Tenha uma comunicação direta com Deus. Saia da caverna, comece a conversar com o Senhor sobre o que você está passando e deixe a Deus comunicar a você aquilo que Ele pretende fazer. Deixa Ele falar com você o que Ele quer fazer. Não permita que a frustração tome conta do seu coração. Fale tudo para Deus. Dá uma de Elias. Quebraram as suas alianças. Quebraram esse povo que o Senhor cuidou. Deus quebrou a aliança que fez contigo. Comece a olhar para o Senhor e dizer: quebrei a aliança que fiz com o Senhor. Me ajuda a restaurá-la. Levantei postes ídolos. Procurei outros deuses. Tirei o Senhor do primeiro lugar e coloquei outras coisas. Me ajuda a corrigir. Qual é a sua frustração? Qual é o seu medo? O que você está ressentindo? O porquê da baixa autoestima? A raiva, a indignação tem tomado conta do teu coração. A preocupação. O que você está vivendo? Renove a sua fé nas promessas que o Senhor fez para você. Existem promessas que o Senhor fez para nós no coletivo, mas existem promessas que Ele fez para você no individual. Renove as suas energias, as suas forças, olhando para cada uma dessas promessas que o Senhor fez a você. O Espírito Santo está olhando para você e dizendo: ei, sai da caverna. Você está no monte, que significa a presença de Deus. Não se esconda, saia da caverna, porque Deus vai passar. E o mais legal da história, Elias começa a falar para Deus, dá a mesma resposta que ele deu no começo do texto, quando questionado: Elias, onde tu estás? E ele dá a mesma resposta, a resposta é idêntica. E recebe uma informação: faz o caminho de volta. E recebe só essa informação, faz o caminho de volta. E é como se Deus dissesse: você vai ter que aprender, porque o caminho que você veio foi difícil, foi 40 dias, você sofreu risco de morte. E ele olha para Elias e diz assim: Elias, a volta não vai ser diferente, faz o caminho de volta. Você vai sofrer os mesmos riscos que você sofreu para chegar até aqui. Volta por onde você veio.
Quando o Senhor pede para a gente fazer o caminho de volta, parece que o caminho vai ser mais fácil, não parece? É o mesmo caminho, deixa eu te avisar, é os mesmos riscos. São os mesmos desafios, só que se o trajeto era de 12 dias, você não precisa levar 40, você pode fazer em 12, né? E eu não sei com quem que você precisa fazer o caminho de volta. Porque se tem uma coisa que nós fazemos como cristãos, é olharmos para a aliança que nós quebramos e ignoramos ela. Nós quebramos alianças com os nossos amigos, quebramos aliança com a nossa igreja, quebramos aliança com os nossos cônjuges, quebramos aliança com o nosso patrão, aliança que você fez de trabalho lá, você fez uma aliança com ele. E quando você faz o que você não deve fazer, ou deixa de fazer aquilo que você deveria fazer, você está quebrando uma aliança, deixa eu te avisar. Acontece que nós, sabe como nós queremos resolver isso? Nós vamos até a pessoa e falamos assim, ó, eu quero que você me perdoe. E na maioria das vezes, o nosso foco está em estar bem com quem nós estamos pedindo perdão. E por vezes a gente fala assim, não, eu vou mostrar a ele que eu sou crente, eu vou primeiro, eu discutir com ele, eu vou primeiro, eu vou lá, eu vou pedir perdão. E aí você vai, eu quero te pedir perdão, porque, irmão, você é chato pra caramba, mas assim, eu não posso falar mal de você, né, porque senão eu vou quebrar a aliança que eu tenho contigo, mas assim, suportar você, me perdoa. E daí você está preenchendo o seu ego, egoísta. Orgulhoso. Sabe por quê? Porque em nenhum momento você olhou para a aliança que você quebrou. Você buscou resolver um problema com a pessoa que está do seu lado e não olhou para aquilo que de fato você fez no mundo espiritual, para a aliança que você quebrou. E quantas vezes nós nos comportamos assim dentro dos nossos casamentos? Enquanto o seu pedido de perdão for para resolver a sua vida e não houver um constrangimento de fato da aliança que você quebrou, deixa eu te falar uma coisa, essa história vai se repetir. Porque a aliança que você quebrou com o seu irmão, você quebrou com Deus. Eu não sei qual é o caminho de volta que você precisa fazer. Talvez você já fez inúmeras promessas para Deus. Quem já fez acordo com Deus aqui e deixou de cumprir? Levanta a mão. Você não pode mentir, está dentro da igreja, irmão. Quem deixou de cumprir? Lembre-se dela. Porque na Bíblia está escrito assim, antes você não tivesse feito o voto, se você fez, você cumpra. Peça perdão para Deus. Senhor, se você fizer isso para mim, eu nunca mais faço isso.
Daí o Senhor resolve a sua vida. Daí você fica olhando igual o filme Alto da Compadecida. Quem já assistiu? Promessa sem jeito que eu fui fazer. Agora eu não posso quebrar. E agora dava para mim bagunçar, curtir. Agora eu não posso, que eu fiz uma promessa para Deus. Deixa eu te falar. Se você não está ali, porque você o ama, o seu coração está nele e ele está em você, a promessa realmente foi sem jeito. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim, cutuca o ombro dela, assim, fala assim, levanta. Porque essa mensagem é aquela assim que o Senhor está falando para você. Fala para ela, o Senhor está falando para você. Levanta e come e bebe, porque a sua caminhada é longa. Você pode se colocar em pé. E é exatamente isso que o Senhor está falando para você. O Senhor está te acordando, dizendo assim, ei, não volta a dormir não. Come, bebe, porque a sua caminhada é longa. Vai ter desafios na ida e na volta. Eu não sei com quem você precisa fazer o caminho de volta. Eu não sei se é para o seu cônjuge, se é para o seu irmão, se é para um amigo. Se você chegou aqui dizendo assim, ei pastor, isso aqui tem a ver com Deus, é entre eu e Ele. Porque a sensação que eu tenho hoje é que eu sou o filho pródigo, eu preciso voltar para casa. E todos nós temos altos e baixos. O Senhor só está falando, ei, através do meu Espírito que dá força, condições a você, deixa eu equalizar isso tudo, deixa eu equilibrar. Nós gostaríamos de orar por você. Se tem algum caminho de volta aí que você deseja fazer, eis aqui o altar, nós queremos orar pela tua vida, mas não saia daqui nessa noite sem dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, me dê condições de fazer o caminho de volta. Me dê condições de me acertar, me dê condições de reagir, que a comida dessa noite, que o pão e o vinho que você bebeu faça sentido para a sua vida, venha ser o seu sustento. O Senhor está olhando para você e dizendo, levanta, come, que é uma maratona. Não é um tiro de 100 metros. Você vai precisar continuar se esforçando. Você vai precisar se esforçar dentro da sua casa. Você vai precisar continuar se esforçando no trabalho. Você vai precisar continuar se esforçando, buscando a minha presença. Não quebre, não ignore as alianças que você quebrou. E se você está com medo de vir receber oração, porque está pensando aí, pastor, eu não sei como que eu vou fazer o caminho de volta. Nós queremos orar por você, para que o Senhor dê condições a você, discernimento e sabedoria,
para enfrentar o desafio de fazer o caminho de volta. Vem para cá que nós queremos orar por você.
Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Que as consolações de Deus Altíssimo estejam sobre você, que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor te dê uma semana extraordinária. Que o Senhor seja a sua força física, a sua força emocional e a sua força espiritual. Que Ele tome conta de cada uma das áreas da sua vida. Que você possa viver em equilíbrio. Que assim seja sobre você, sobre os teus, sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe. Jesus.